Boa noite, Votorantim. Mais uma sexta-feira, nós aqui com o Debate dos Fatos, programa que foi criado para a gente poder debater aquelas notícias, aqueles assuntos que saíram na mídia local, na mídia regional, que trazem a cidade de Votorantim dentro dessas notícias. E muitas dessas notícias, às vezes elas passam meio despercebidas, e essas notícias são muito importantes para a nossa vida, no mínimo para a nossa informação, né? E eu penso que informação é qualidade de vida também. Uma pessoa bem informada, ela com certeza ela tem uma qualidade de vida muito melhor. Hoje nós estamos aqui com 3 convidados, né? 3 pessoas aí que fazem parte das cabeças pensantes da cidade, tá? Até porque são pessoas que já ocuparam cargos públicos, né? São pessoas que você, eleitor, já levaram eles, no caso, ele, a estar à frente da Prefeitura Municipal como prefeito, e eles, porque nós temos aqui 2 ex-vereadores. Eu não vou falar agora, porque eu vou criar aquele suspensezinho, né, que é natural em qualquer emissora, e aqui também não vai ser diferente. Boa noite, Luciana Lopes. Passou a semana fora, né? Foi para Florianópolis a Luciana Lopes, deixou aqui todo mundo sozinho, né? Apareceu ontem, depois de praticamente uma semana. Como é que foi sua viagem para Florianópolis? Boa noite, Wellington, tudo bem? Bem. Fui viajar, mas fiquei atenta às notícias da cidade, atualizando o nosso blog, noticiasvotorantim.blogspot.com. Quem quiser conferir, entra lá e confere. Aliás, já chegou a mais de 150 mil acessos o blog. Então, mesmo longe, hoje em dia, com o recurso da internet, a gente consegue se manter informado sobre o que está acontecendo na cidade. Aliás, Luciano, só interrompendo você, foram 5 mil acessos em quantos dias, você está me contando? Em 3 dias foram quase 6 mil acessos nesta semana. Então, isso quer dizer que mesmo de longe eu estava ali também trabalhando, preocupada com o nosso programa, com essa responsabilidade que nós temos com o nosso telespectador, e muito feliz porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu escolhi para fazer. Então, por isso mesmo que estamos aqui preparados com mais um programa especialmente para você. E gostaríamos de contar também com a sua participação nesse programa. Nossos convidados, eles têm a opinião deles sobre os assuntos que vamos abordar hoje, mas a sua opinião também é muito importante para nós. Por isso, ligue no 3247-1010, participe, deixe o seu recado, sua opinião sobre o assunto em debate, ou então mande uma mensagem pelo MSN. O nosso MSN é o contato@tvvotorantim.com.br. Eu estou aqui online. Você pode deixar seu recado, sua opinião, que eu leio aqui. E você que ligar, você que participar, também estará concorrendo a 2 prêmios na noite de hoje, 2 brindes. Um deles, a pizza da Simone Pizzas, como todas as sextas-feiras, como a gente sempre diz, é muito bom encerrar a semana com uma pizza, né? Não em pizza, né? Não em pizza, comendo uma saborosa pizza da melhor pizzaria da cidade, que é a Simone Pizzas. E o outro brinde é um livro da Livraria e Sebo Túnel do Tempo, lá da Mari de Castro, da Natália de Castro. O nome do livro é Mãe na Linha, de Cláudia Rodrigues, da Editora Globo. Eu não estou com o livro em mãos, mas quem ganhar o livro na segunda-feira, ele já estará aqui para ser entregue para você. E também você tem a opção de falar ao vivo conosco durante o programa, pelo 3247-1010. Agora o Wellington irá apresentar os nossos convidados desta noite. Ah, sim, eu deixei todo mundo curioso, né, para saber quem é que está aqui hoje. Mas vamos lá, a gente faz só esse suspensezinho porque fica mais gostoso, né? Mas nós temos aqui 2 ex-vereadores, né, e um ex-prefeito. Vou começar com os ex-vereadores. O primeiro vereador é o Gerson Pedroso, que teve aí o seu mandato foi no governo Jair Cassola, de 2001 a 2004. Né? Boa noite, Gerson. Tá aí, a câmera é sua para você dar uma boa noite aí para os nossos telespectadores. Boa noite, Elton. Boa noite, Luciana. Boa noite aos colegas aqui da mesa, professor Rinaldo, o Eric, ex-vereador.
E é um prazer estar presente nesse programa, né? Eu agradeço esse convite para poder também participar com a minha opinião, sempre lembrando que a opinião da gente não é... Nós não somos donos da verdade também, mas gostaríamos de, pelo menos, versar sobre o que nós opinamos sobre os assuntos que serão pautados. Maravilha. Obrigado, Gerson. Gerson é uma pessoa que a gente tem um carinho todo especial. Ele, a esposa dele, ele tem um programa aqui todos os dias, de segunda a sexta. Quando liga no programa da Solange, é com ele que você fala. Já sabem, né? Eu estou aqui falando, mas todo mundo já sabe disso. Fonte de Água Viva. Fonte de Água Viva é o programa. Aliás, um abraço, Solange. Obrigado aí pelo apoio, pela ajuda que você nos dá. O nosso segundo convidado, o Gerson, já falou de todo mundo ali, né, gente? Vocês perceberam que o meu suspense já foi, né? Já era, né? Já foi. Mas o nosso segundo convidado é um jovem, né? É uma pessoa assim que eu também tenho um carinho, um respeito muito grande. Ele que também teve um mandato como vereador, aliás, um vereador muito jovem, né? Quando assumiu a Câmara Municipal. E hoje é assessor do ex-deputado Renato Amari e tem as suas pretensões políticas também, porque eu acho que isso é legítimo, né? Tem que ter mesmo, né? A gente precisa oxigenar a política votorantinense. E o Eric é uma dessas pessoas que está sempre atenta a tudo que está acontecendo. Boa noite, Eric Romero. Um prazerzaço tê-lo aqui com a gente, uma satisfação. Dá uma boa noite aí para os nossos telespectadores. Obrigado, Wellington. Obrigado pela oportunidade. Luciana, boa noite. Professor Erinaldo, ex-prefeito, boa noite, Gerson, ex-vereador, ex-presidente da Câmara. Olha, confesso que é uma experiência diferente para mim, completamente. A casa, a TV, me é bem familiar, mas quando eu venho eu sempre fico ali quietinho no canto, acompanhando o então deputado, né, Renato. Então hoje inverteu-se o papel. Não que o Renato esteja aqui me assessorando, mas é uma oportunidade para mim diferente. E a gente está aqui. Agradeço o convite, espero corresponder. A gente, embora assim, já com algumas atividades públicas e políticas e tal e tudo mais, a gente ainda confesso que a gente fica um pouco embaralhado em algumas coisas, em alguns pronunciamentos aí, mas vou me esforçar bastante para corresponder. Eric, só para recordar aí as pessoas que estão vendo e não sabem da história política recente da nossa cidade, você foi vereador aquele período, e quem era o prefeito no momento que você foi vereador? Eu fui vereador em 1997, quando eu tinha 21 anos. 21 anos? 21 anos. Um moleque, né? Diga-se de passagem. Eu fui vereador, então, de 97 a 2000, né? Na época, então... Você saiu, o Gerson entrou. Né? O prefeito, na ocasião, era o João Souto. João Souto Neto, a vice-prefeita era a Maria Bellini. Uhum. Né? Então, a gente ali... E como é que foi, menino, né? No bom sentido, com 21 anos ali, fazendo parte da... Na época, eram mais vereadores também, né? Éramos em 17. 17. Eu confesso para você que não foi fácil. Foi uma experiência, naquela ocasião, uma experiência assim, difícil, até pela idade, né, pela situação, mas a gente acabou vencendo isso. Eu tenho certeza que eu colaborei naquele momento com o município. Não é? Eu sou de família tradicional da cidade. Mas a sua mãe é uma professora também, que a gente tem o maior carinho por ela. Teve à frente aqui da Secretaria de Cultura da cidade, né? Minha mãe, eu falo para ela que minha mãe só teve um emprego na vida. Na prefeitura, como professora, depois diretora, e depois acabou encerrando a carreira aí como secretária da Cultura. Então, para mim foi isso, mas eu aprendi muito. Eu tive atividades importantes naquele momento, participando de comissões, ocupando cargos na mesa diretora, ou seja, aquilo até acabou me credenciando. Eu acabei deixando a Câmara, eu não fui reeleito, né? Eu acabei ficando naquela ocasião de primeiro suplente do partido, não fui reeleito. E praticamente de lá para cá foi quando eu comecei a trabalhar já com o Renato lá em Sorocaba, né? Que eu sempre digo isso, Renato. Não deixou Votorantim? Não, de jeito nenhum. Você mora aqui? Moro seus aqui. Filhos, sua esposa? Somos todos daqui, quer dizer, embora trabalhando em... Nós que estamos aqui à frente da TV Votorantim, já há um ano, quase um ano e 3 meses, né? Às vezes a gente ouve
algumas coisas e algumas cobranças também, né? Já cansei de ouvir assim, por que o ex-prefeito Erinaldo, o professor Erinaldo, não vai na televisão? Qual é? Por quê? Né? E jogam para mim assim como se fosse uma coisa tendenciosa da minha parte, né? Bom, eu quero dizer que não existe nenhum motivo assim do fato do professor Erinaldo não estar mais aqui com a gente, né? A gente tem um contato muito grande com a filha dele, com a vereadora Fabiola. Nós estamos sempre falando para ela da importância do professor Erinaldo aqui com a gente. Ela sempre está nos dizendo, vou falar para o meu pai, assim que ele puder, ele vai estar aí com vocês, né? Então, gente, não tem absolutamente nada. Se é uma coisa que a gente prima aqui, é o respeito pelas pessoas, né? A gente debate ideias, a gente diverge às vezes de ideia, de opinião, mas jamais a gente coloca em desrespeito às pessoas, né? Então, ainda mais uma pessoa que faz parte da história da cidade de Votorantim. Por que faz parte da história? Porque ele administrou essa cidade, né? Seu olho. E tenho certeza que tem muita gente que está em casa assistindo agora que está muito feliz, muito contente em vê-lo aqui. Então, uma boa noite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Kermes. Boa noite, telespectadores da TV Votorantim. Quero cumprimentar você, particularmente, a sua equipe, todo o pessoal que nos está assistindo, o Gerson, o Eric, que fazem parte. Dizer para vocês, particularmente, quero cumprimentar você, seu pessoal, pelo trabalho que está desenvolvendo. Votorantim é uma cidade que se ressente de uma imprensa isenta, de um trabalho sério, e diante de todo esse processo evolutivo que vive a sociedade de hoje, seria injusto que nossa cidade não fosse beneficiada com empreendimentos do tipo que você está trazendo para nós. Então, eu quero externar meus cumprimentos e desejar sucesso para vocês, tá bom? Obrigado, professor. Mas conta para nós, qual foi o período que o senhor administrou a cidade? Bom, eu estava vendo o Eric falar da trajetória dele. O Eric realmente era alguém assim, tipo, predeterminado. Ele era moleque e já falava nos corredores da escola que ia ser político, ia ser vereador em Votorantim. Foi aluno da escola que o senhor lecionava? Foi aluno, foi meu aluno. Foi aluno? Olha só. Então, ele realmente é exemplo desse trabalho. Nós também iniciamos um novo na política. Com 16 anos, nós participamos da campanha da emancipação. Com 18, deveríamos ser candidato a vereador, não deu certo. E com 22 ganhamos a eleição de vice-prefeito em Votorantim, em 1968. Com 22 anos? Com 26, em 72, fomos eleitos prefeito. Nossa, jovem então, também. Fomos prefeito num período de 14 anos em Votorantim. 3 gestões, um mandato de 6 anos. E muita coisa que essa cidade viveu, nós tivemos juntos. Fora esses períodos de prefeito, ocupamos alguns cargos ao longo desse período, fomos secretário de Educação, chefe de gabinete algumas vezes, presidente da Comissão de Desenvolvimento do município. E recentemente o senhor assessorou o deputado Panunzio, né? Exato. Ainda hoje nós estamos lá com o ex-deputado Panunzio, mas eu acho que o importante é a gente ter a consciência tranquila, trabalhar, fazer trabalho sério, que isso foi sempre a tônica da minha vida e deverá continuar a ser assim. Que maravilha. E a cidade, em 76, a primeira gestão do senhor como prefeito? 73. 73. Era uma outra Votorantim, imagina, né, professor? Aliás, eu estava, esses dias, falou-se muito em desenvolvimento em Votorantim. Sim. Quando nós assumimos a primeira gestão em Votorantim, nós pegamos a cidade com aproximadamente 27 mil habitantes. 27 mil. Devolvemos com 50 mil em 4 anos. O dobro. Praticamente dobrou a população nesse período, que foi exatamente aquele período em que Sorocaba se industrializava. Em decorrência desse progresso de Sorocaba, as pessoas vinham para Sorocaba e principalmente os mais humildes, vinham morar em Votorantim, que estava mais próximo da zona industrial do que alguns bairros de Sorocaba. E todo o planejamento da cidade naquela época,
não podia ser cumprida. A cidade ia a reboque, porque nada dava tempo de fazer. Você começava a escola, quando terminava a escola, ela já era insuficiente para atender a demanda. Então, foram desafios enormes que foram. Hoje não, hoje a gente sente que a cidade está mais estabilizada, venceu alguns desafios, particularmente saneamento, moradia, educação, saúde. Então, é outra Votorantim, mas o começo foi muito difícil. E esse planejamento, né, começou lá em 73, né? Não. Na realidade, eu já disse isso outro dia, acho que foi aqui mesmo que eu falei, que Votorantim teve a felicidade de ter um primeiro prefeito que, na primeira gestão, implanta um plano diretor para a cidade. Já na primeira gestão. Então, o primeiro prefeito, Pedro Augusto Rangel, no final do seu mandato, ele aprova o primeiro plano diretor de Votorantim, que, por sinal, foi feito pela mesma equipe do arquiteto Milton Giraldini, que havia feito o plano diretor de Sorocaba. Rangel tinha sido presidente da Câmara de Sorocaba, depois foi o primeiro prefeito de Votorantim. Por essa experiência, ele acabou premiando Votorantim com o primeiro plano diretor. E quando o senhor era prefeito em 73, em Votorantim, Sorocaba era o Crespo ou era o Panunzio? Panunzio, o pai do atual deputado. Exato, nós somos prefeitos nesse período. E havia uma relação entre as duas prefeituras, como há hoje? Hoje eu sinto que as duas cidades, apesar de serem administrações diferentes, mas elas meio que comungam, em alguns momentos precisa sentar na mesa para decidir meio junto algumas coisas. Já era assim lá? Havia sim, só que existia uma diferença muito grande. Votorantim se emancipou de Sorocaba exatamente pelo abandono, pela precariedade com que o distrito vivia. Isso gerou exatamente todo o movimento da emancipação. E após a emancipação, os primeiros anos de Votorantim foram muito difíceis. Eu Não tinha estrutura nenhuma, né? Me chamou muita atenção o debate sobre a água, porque era terrível. O prefeito não conseguia ficar na casa em fins de semana, tanto que o problema da água era um desafio enorme. As pessoas iam na nossa casa cobrar, exigir providências. Entende? Então, naquela época, Votorantim tinha uma diferença enorme de Sorocaba. Eu falo brincando que até a entrada de Votorantim, o acesso parecia um quebra-cabeça, não era um trevo de acesso. Que é esse aqui? Este aqui, ali lá do em César? aqui embaixo, lá em cima, no rio acima, até algum tempo, aquele pontilhão estreito que estrangulava toda e qualquer perspectiva de desenvolvimento para aquela região. A região alta de hoje, Gisele e Constantino, não existia naquela época, era um caminho. Então, foi um período muito, muito difícil mesmo. Exigiu realmente um processo constante de planejamento e atualização de planejamento para se adequar ao crescimento da cidade. Perfeito. E eu não me lembro quem passou por aqui recentemente e falou que cada gestor, cada prefeito deu a sua contribuição, cada prefeito deixou a sua marca e por isso que a cidade hoje está no nível que está, né? Com o nível de crescimento, de desenvolvimento, tem uma parcela aí de cada um que passou, contribuiu de alguma forma. E o senhor, obviamente, não foi diferente. Bom, vamos lá então, Luciana Lopes? Vamos lá. Olha, eu já tenho uma questão aqui antes eu ia chamar um intervalo agora, mas eu não posso me ausentar desta pergunta do jornalista Lucas Pedroso, da Rádio Band, que também já foi nosso convidado aqui. Ele faz uma pergunta que acredito que com sim ou não já dá para responder, para todos os convidados. É natural imaginar que todos os senhores serão candidatos no próximo ano, seja para vereador ou para prefeito? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Não. Você não é candidato, Gerson? Não. Eric? Indiretamente, talvez indiretamente. É. Certo. Olha só, isso veio de um jornalista, viu? Não foi nós, não, hein? Foi o Lucas Pedroso, da Rádio Band, pelo MSN. Puxa, é difícil. Pode ser. O problema pode ser. Não vou negar, não. Ótimo. É um desejo, sim. Que bom. E aproveitar para mandar um abraço para o Lucas, meu amigo de infância também. É votorantinense, né? Eu conheço os pais dele, família tradicional da cidade também. Acho que ele quis provocar você, então, aqui, viu? E o professor Erinaldo, você não vai perguntar? Professor Erinaldo, sua resposta. Eu acho, em termos de minha candidatura, particularmente prematura. Eu acho que o partido tem muita coisa pela frente, então
está em aberto, pelo grupo que eu represento, a possibilidade de uma candidatura particularmente majoritária está em aberto no meu partido. Respondido aí, Lucas. Curioso, hein? Eu gostaria, Wellington, também de, aproveitando que o jornalista Lucas Pedroso está aqui se comunicando conosco, agradecer em nome dele toda a mídia, todos os veículos de comunicação de Votorantim, de Sorocaba, da região, que colaboram conosco desse programa, participam, às vezes diretamente, como ele fez agora, às vezes indiretamente durante a semana, nos cedendo os materiais, para que nós possamos aqui separar e escolher aqueles assuntos que nós vamos debater. Então, gostaria de agradecer à Rádio Cruzeiro FM, à Rádio Jovem Pan, à Rádio Band, Rádio Vanguarda AM, Rádio Cacique AM, a Folha de Votorantim, o Jornal Cruzeiro do Sul, o Jornal Ipanema, o Diário de Sorocaba, o Jornal Bom Dia, a TV Tem, a Record Paulista e a TV Sorocaba. Também temos vários sites e blogs que também colaboram conosco. Bom, vamos para um breve intervalo e depois do intervalo eu já vou aqui adiantar alguns dos assuntos do programa de hoje. Pretendemos falar sobre os acessos da Raposo Tavares, sobre as notas do IDESP sobre o SAI. Esses são alguns dos assuntos que nós... Vamos lá? Então, até daqui a pouco. Voltamos com o programa Debate dos Fatos e agora que os nossos convidados já foram apresentados, vamos dar início aos assuntos que nós separamos que foram destaque na mídia durante esta semana. Tanto na entrevista para a Rádio Jovem Pan quanto a entrevista para a Rádio Cruzeiro FM desta semana, o prefeito Pivetta criticou o autoritarismo da concessionária ViaOeste, responsável pelas obras da rodovia Raposo Tavares. De acordo com ele, a empresa fechou arbitrariamente uma via de acesso entre os bairros Jardim Tatiana e Novo Mundo. Vamos ouvir a entrevista. Prefeito, é um assunto polêmico, necessário, nós temos que abordar essa questão envolvendo a rua Antônio Aparecido Ferraz, a ligação entre o Jardim Tatiana e o Novo Mundo, com as obras das marginais aqui da Raposo, a ligação Novo Mundo com o pessoal do Tatiana, que era feita de uma maneira até que de certa forma tranquila, não existe mais. O que aconteceu e a gente percebeu isso? Não sei quem, mas fizeram uma rua alternativa aqui no meio de um terreno, então os carros eles têm que entrar aqui contramão até um trecho, e é perigoso, e entram no meio do mato, e fazem a ligação pelo Novo Mundo lá na parte de trás. Quer dizer, é uma rua que não é oficial, as pessoas, não sei quem é que abriu essa rua, mas enfim, estão utilizando. E ontem a ViaOeste, nesse trabalho de finalização dos trabalhos, colocou ali estão fazendo uma guia, estão rebaixando, então colocaram uma vala ali que é difícil. Agora, tinha carro até já parado ontem ali, que acabou caindo no buraco e ali precisou de socorro para sair dali. Enfim, esse trecho é de Votorantim, é de Sorocaba. O que está acontecendo nesse trecho? Esse trecho demonstra o absoluto desrespeito da ViaOeste com os municípios de Votorantim, de Sorocaba, aliás, de todo mundo. Nós tínhamos uma ligação importante pela Antônio Ferraz, entre o Jardim Tatiana e o Novo Mundo, com uma mão de direção passando inclusive aqui de frente à Rádio Cruzeiro do Sul, e da noite para o dia, nesse belo projeto que eles fizeram da Marginal, simplesmente inverteram a mão, extinguiram a via de acesso de Votorantim ao Novo Mundo, Tatiana, melhor dizendo, ao Jardim Novo Mundo, e ilharam o Jardim Tatiana mais uma vez. Consequentemente, os próprios moradores começaram a usar outro caminho, porque não há como. No momento que nós soubemos disso, nós entramos em contato, porque uma parte desse trecho pertence a Sorocaba, uma parte a Votorantim, então é aquela confusão de novo, com o Renato Gianola da Urbis de Sorocaba, com o secretário de governo de Sorocaba, Paulo Mendes, abordamos esse assunto, marcamos uma reunião com a ViaOeste, os técnicos da ViaOeste vieram aqui na sexta-feira, tivemos uma demonstração do problema em loco, criado pela ViaOeste, não precisaria criar esse problema porque ela manteve a entrada aqui junto à Coca-Cola e a saída junto à Coca-Cola. Então você tem duas entradas e saídas com a mesma mão de direção
E só para quem está nos ouvindo entender, os moradores do Jardim Tatiana hoje, que desejarem ir de veículo até o Novo Mundo, tem que pegar... O que era muito simples. Era muito simples, porque vinha por dentro, totalmente seguro. Agora eles têm que sair na João Leme dos Santos, pegar a alça de acesso da Armando Panunzi, pegar a Raposo Tavares toda, para depois entrar no Novo Mundo, que se transformou numa coisa muito perigosa, é irracional até. Né? Além de que a própria linha de ônibus criou uma complicação muito grande, porque agora o ônibus, que também vinha por dentro antes Tatiana Novo Mundo, economizava percurso, pegava mais passageiros, que já vinha por dentro, agora tem que seguir pela Raposo Tavares, fazer o sentido inverso, aumentou demanda, aumentou horários, melhor dizendo, percurso, aumentou tempo de percurso. Então foi uma coisa irracional, os moradores estão fazendo isso e eu já ameacei, no bom sentido, mas eu torno isso público, que se a Via Oeste efetivamente não resolver, nós vamos resolver ao nosso modo. E o nosso modo é junto com os moradores, inclusive com as posições que estão colocando dentro do trecho de Votorantim, nós vamos criar problema. Vamos criar problema sim, porque se a Via Oeste desrespeita os municípios, nós teremos direito de desrespeitar o que eles estão fazendo também. Claro que nós representamos instituições, não somos levianos, mas no momento em que cria uma situação que vai colocar em risco a vida do povo de Votorantim, nós agiremos como deve se agir. E se não resolver-se pela via negociada, nós resolveremos isso do jeito que o povo está resolvendo ali, com outras formas. Que, aliás, nessa reunião com os técnicos da Via Oeste, eles anteciparam alguma coisa? A solução é muito simples, né? A solução é justamente o que os moradores tentaram fazer. É um terreno particular, a Via Oeste tem que desapropriar um pedaço desse terreno abrir uma nova e abrir rua uma ali. nova rua. É um trecho de 100 metros no máximo. É muito rápido para ela fazer isso, muito simples de fazer, basta ter boa vontade. Agora vamos aguardar os próximos dias o que os tais técnicos da Via Oeste vão dizer, porque senão nós vamos abrir e fechar outras ruas que vai criar um sério problema. O assunto também foi tema de reportagem do jornal Cruzeiro do Sul. Como você pode ver nas imagens, Carlos André, você poderia colocar as imagens, isso saiu uma notinha na capa do jornal Cruzeiro do Sul e uma página inteira acerca do assunto. Aí é metade da página para baixo e metade para cima, que não caberia no vídeo a página toda. E aí relata os vários problemas que acontecem não só em relação a esse acesso citado pelo prefeito Pivetta, mas também acesso a empresas, a velocidade, alguns trechos. Há que se reduzir a velocidade na marginal da Raposo Tavares para que quem esteja na pista principal cruze a marginal. Então, cria-se uma dificuldade aí para os motoristas. A falta de sinalização também tem sido uma reclamação recorrente. Agora há pouco eu ouvi um relato de uma pessoa aqui da TV Votorantim também dizendo que para ele ir a uma empresa da rodovia Raposo Tavares, de motocicleta, ele teve que rodar muitos quilômetros até chegar à empresa, depois ele não conseguia sair, ele não conseguia se localizar, realmente por falta de sinalização. Então, além desta questão levantada pelo Pivetta, eu gostaria de deixar aqui também essas outras reclamações que têm sido recorrentes em todos os meios de comunicação. O jornal Bom Dia já vem noticiando há várias semanas também este mesmo assunto. Wellington, vamos... Então, na verdade, assim, o fato em si, ele é preocupante, né? A cidade precisa e merece um respeito maior da concessionária, que é a Via Oeste. Agora, o que eu gostaria de analisar com você, que é jornalista, né? Eles vão mais analisar o fato, eu acredito, é a forma que o prefeito colocou a coisa ali, né? A situação, né? Ele ameaçou a Via Oeste, pelo que deu a entender, de ir junto com a população no movimento, alguma coisa assim, foi o que deixou claro, né? Realmente. Então, o que dá para entender, assim, que já está meio que esgotando as conversas e deu para perceber que vai se radicalizar se não tomar uma providência. Foi assim que você entendeu? Foi assim. Eu ouvi a entrevista que ele deu à Rádio Jovem Pan um dia antes, na segunda-feira. Como você disse aqui no início do programa, eu estava viajando, ouvindo pela internet e achei estranho. Eu falei, mas será que foi realmente isso que eu entendi? Porque às vezes, de um administrador, a gente espera ouvir assim, vamos negociar, estamos indo em busca de melhorias.
E, de repente, ele foi uma pessoa combativa. Ele falou, não, se não tem outro jeito, a gente vai se eles querem briga... Aliás, quem conhece o Piveta tá lembrando um Piveta aí de uns 15 anos atrás. Eu tenho a impressão que ele está agindo como, como advogado do sindicato, né? Então, bem combativo. E no dia seguinte, ouvindo a Rádio Cruzeiro, novamente ele falou sobre a mesma coisa, da mesma maneira, no mesmo tom. Na Rádio Jovem Pan, um dia antes, ele usou palavras muito parecidas também, no mesmo tom. Nós escolhemos o áudio da Cruzeiro porque teve uma introdução melhor para o nosso telespectador compreender a situação. Na Rádio Jovem Pan também, porém foi um trecho menor de explicação. Enfim, minha opinião realmente foi essa. Eu fiquei assim admirada de ver a maneira combativa como ele pretende tratar o assunto. Não estou repugnando, falando que ele está certo, que ele está errado, eu só estou deixando aqui a minha opinião quanto a isso, né? E quem tem saudade daquele Piveta lá de trás, né, que ia para a rua participar de movimentos, está aí, ó, está quase acontecendo. Se a Oeste não tomar uma providência, veremos o Piveta aí. Será que ele vai lá fechar a rua, colocar pneus e fogo? Placas, né, bandeiras. Interditar Raposo. Agora também tem uma outra questão. Será que o professor Erinaldo falaria isso? Se é a briga que eles querem, então vamos lá? Fica aqui minha dúvida. Depois a gente pergunta para o professor Erinaldo. Gerson, você conhece aquela região ali? Eu conheço uma parte. Uma parte. Esse acesso que aquela foi... volta quando você entra normal ali pela Coca-Cola, naquela curva isso, lá, aquele trecho que foi interditado, que exato. A Via Oeste mexeu. Isso, é complicado. Eu acho muito complicado, não só para a gente que viveu como vereador, né? Nós tínhamos já reclamação na época de muitas coisas que a Via Oeste nunca nos atendeu no município. Então, esse é um problema. O prefeito, talvez, inclusive, essa reação dele explosiva... Eu não ia perguntar, mas já que você tocou no assunto, o que você achou dessa Não, mas eu achei normal, porque ele é uma pessoa que todo... O holofote está em cima dele. E, indiretamente, ele está falando o que o povo sente. Hoje em dia, o povo se manifesta, graças a Deus, se manifesta. Então, ele é povo também. Então, ele falou... É claro que ele vai também ter uns momentos que ele vai se reunir, mas se ele precisar estar junto com o povo, ele vai estar. Eu acho que é todo o direito que o povo tem. Agora, sobre a Raposo, eu principalmente, eu fui para uma cidade do interior, aqui em Igaraçu, e voltei pelo acesso aqui pela Raposo, e me assustei. E tenho visto os noticiários, o que está acontecendo. Está precisando sinalizar melhor, principalmente quando nós chegamos nessa baixada aqui, próximo do viaduto da ponte. Quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, é só seta indicando, vai para lá, mas se a pessoa não se observar, vai cair no rio. É claro, talvez estão preocupados. Agora, o que eu vejo um dos descaso, talvez, ou não ouvir as lideranças políticas de Votorantim, os administradores, é que cada dia que passa, o fluxo de automóvel Votorantim Sorocaba está aumentando. Esses condomínios, a tendência é maior ainda, muitos moradores aqui para Votorantim. E todo esse tempo que eles estão tendo com essa duplicação da Raposo, eles não deram atenção para uma reivindicação antiga, inclusive dos políticos, que é aqui embaixo do viaduto. Continua aquele problema. Será que eles não teriam tempo também, toda essa parada que deu de fazer alguma melhoria? Porque para nós que vamos de Votorantim para Sorocaba e queremos acessar a Raposo ou interior de São Paulo, você já desce aqui, quando você já desce rezando, que não tenha nenhum caminhão, alguma coisa na sua frente parando, e os outros que estão cortando. Então, eu acho que é um assunto também que eu tenho certeza que o Piveta e as autoridades responsáveis estão preocupados com isso, e o que depender, acredito que dos políticos da cidade, tem que bater em cima, continuar batendo. Não é porque eles vão fazer a duplicação, o problema eles deixaram para trás ainda. Embaixo do viaduto, aqui próximo Votorantim Sorocaba, do Shopping Panorâmico. Então, mas as marginais que eles fizeram, isso não resolveu em partes a problemática? Eu acredito que não. Não, porque para quem vai... Por exemplo, Sorocaba houve aquela proibição de caminhão entrar na marginal, tem os horários lá. Isso. Os caminhões entram, mesmo que eles tenham algum acesso aqui por Votorantim, eles entram e vão fazer aquela alça. E aquela alça vai cortar, ela não é preferencial. Então, aquilo segura todos os trânsitos no sentido de Sorocaba, Votorantim, Sorocaba. E o fluxo é muito grande ali. Então, eu acredito que, em parte, não resolveu, não. Perfeito.
Você que está em casa, participe com a gente. O que você achou dessa atitude aí da Via Oeste de deixar nessas condições o acesso ali do Tatiana e do Novo Mundo? E também, o prefeito falando daquela forma ali firme, né? O que você acha disso? O que você pensa disso? Liga para nós, participe, dê sua opinião. Éric Romero, você conhece aquele trecho ali, obviamente. As dificuldades agora, principalmente dos carros que entram ali no Tatiana, já era dificuldade, agora multiplicou, né? A Via Oeste, ela trata Votorantim assim, de uma forma, do jeito que quer? Como que você vê isso? Porque é uma questão de planejamento também, de estudo técnico, né? E por que não foi feito isso, será? Olha, Wellington, será que esse sistema, a forma como o prefeito se manifestou, não é já devido a esgotamento e tudo? Veja bem, olha, eu tenho como hábito ouvir o prefeito nas rádios, tanto na segunda quanto na terça. Ouvido essa? Eu ouvi essa entrevista, eu ouvi. Olha, eu concordo com o prefeito nessa questão. Você veja bem, a Via Oeste, o Gerson, a gente estava falando uma coisa, o Gerson já lembrou de outra, eu também, ele foi vereador depois de mim, eu fui vereador lá para trás, eu já lembro das coisas, da forma como a Via Oeste tratava a cidade. O que ele quis dizer em relação ao acesso, ali em frente ao Shopping Panorâmico, isso é um problema para todo mundo, para todos os votorantinenses, para todo mundo que acessa, que vem para a cidade, encontra aquele problema ali. Não foi feita uma melhoria, assim, sabe, o tamanho de Votorantim. É uma coisa que vira e mexe essas coisinhas, ajeita aqui, ajusta ali e tal. Quer dizer, a frota aumentando, né, a gente precisa dar essa alternativa e condição para que, né, para a gente utilizar, no caso, aí, os acessos à cidade. E voltando lá para falar do trecho, veja bem, olha, a gente está cansado de ouvir na imprensa as questões aí relacionadas a SP 264, parece que agora, né, vai sair do papel, o governador já sinalizou que tá, então vai o contrato, já pediu um estudo, a viabilização do projeto, né, a contratação da empresa para a elaboração do projeto. Quer dizer, já é um trecho complicado, não é? Que eu acredito, com toda certeza, o governador Alckmin eu acho que isso aí é uma questão de 2 anos, a gente vai ter essa melhoria para a nossa região, muito importante, já tardia, mas é muito importante para a gente. Preferência sem pedágio, né? Pois é. Região do Jardim Tatiana, Novo Mundo, né, Primavera, quer dizer, regiões populosas, necessitam mais atendimento por parte da administração, porque estão localizadas já um pouco distante da área central, não é? Então, tudo isso, eu acho que nessa situação, o prefeito, com certeza, deve ter buscado várias alternativas, várias conversas, buscou aí até mesmo ajuda, como ele mesmo citou na matéria da Prefeitura de Sorocaba, que também, no caso, especificamente, também é prejudicado, e não há esse retorno. Então, a Via Oeste vem e faz, quer dizer, com certeza não chamou a prefeitura para discutir a alternativa, não chamou o departamento de trânsito para discutir. Foi lá, bom, acabou, não é mais aqui. A empresa impôs, né? Então, eu acho que justifica-se a manifestação, a reação do prefeito. Perfeito. Olha aí essa opinião do Éric Romero. E a sua? O que você acha desse assunto? Dê a sua opinião, liga aqui para nós, 3247-1010. Professor Erinaldo, ali é uma região que o senhor conhece, acho que na palma da sua mão, né? Essa reivindicação daquela comunidade é mais do que justa, né? E esse tratamento que a Via Oeste dá para a cidade de Votorantim, tem alguma justificativa, o senhor achar isso, né? Porque quem está ali naquela região está sentindo na pele, né? E a gente viu a manifestação do prefeito Pivetta, que, como o Éric falou, deve estar no limite dele, porque um homem público se colocar dessa maneira não é nada simpático, né? Como o senhor vê essa situação da Via Oeste tratar a cidade de Votorantim dessa forma? Não que seja só coisa ruim que a Via Oeste nos traz, né? Mas aí é um ponto crucial aí para a nossa população. Eu acho o seguinte, a população tem razão quando ela
enfrentando todos aqueles problemas de acesso, e esse problema já se arrastando há algum tempo, se exalta e busca soluções a qualquer custo. Mas, por outro lado, eu acho que não se pode deixar de levar em conta que esta obra que Sorocaba e Votorantim receberam, essa duplicação da Raposo Tavares é uma obra caríssima, com inúmeras obras de arte que, com toda certeza, seria feita uma autoestrada muito grande, sem todo esse custo. É ilógico você imaginar que, com todas essas despesas feitas pelo governo do Estado, para gerar essa satisfação e esses tipos de comportamento. Eu acho que deve haver, com toda certeza, um período de adequação desses acessos, de acertar, porque o objetivo maior dessa construção foi a segurança da população. Sim. Evitar que a autoestrada fosse usada pelo trânsito viário e dar um pouco mais de sossego e segurança para o pessoal do tráfego local. Então, esses problemas, tenho certeza absoluta que são problemas secundários, que terão a sua solução brevemente, embora não tiram dos moradores e se exaltarem. Bom, mas não vou deixar de perguntar para o senhor, né? E a forma que o prefeito se colocou ali, o que o senhor achou? Eu acho que é melhor nem comentar, deixa o povo por si só. Tá bom, o senhor perfeito. Está aí, professor Irinaldo, com a sua ética, preferindo não dar seu comentário. Luciana Lopes, qual é o próximo assunto, qual é o próximo tema? Vamos falar do IDESP.